Olha só quem está de volta. Cabeludo. Pois é, eu fiz uma promessa de cortar o cabelo só quando eu conseguir atingir um objetivo específico. E coisa particular, né? Bom, isso tem fundamento bíblico? Cara, eu lembro de ter visto Paulo fazendo um voto e raspando a cabeça depois que ele já era bem maduro na fé. Então, enfim, acredito que sim, tem algum motivo, é plausível, né? Bom, eu preciso terminar esse livro de Mateus, tá difícil, né? Estou com um pouco de comprometimento, mas vamos lá, vamos trabalhar na nossa disciplina. Um dia, quem sabe eu dou conta. Capítulo 23 de Mateus, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Versículo 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Isso aqui é o que? A lei. A lei de Moisés é pesada. É complicado você ser um homem ritualmente puro aos olhos da lei, né? Então, é por isso que, fora toda a lei, toda a estrutura divina de estilo de vida, os fariseus e os mestres da lei ainda colocavam costumes, né? Assim como no direito, né? Na disciplina do direito constitucional brasileiro, a gente tem costumes como uma forma de entender. Acredito que na parte do direito administrativo, né? A gente tem a jurisprudência, então coisas que aconteceram e que eles levam em consideração, o jeito como foi julgado algumas coisas, né? Então, isso também foi sendo agregado à lei de Moisés, e não era só o texto puro. Fora o texto ainda tinham, né, muitos outros acréscimos. É por isso que Jesus fala aqui: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Aqui Jesus volta a falar, né, a condenar essa atitude dos fariseus. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Vamos ver o que é filactério. Só um momento. Bom, filactérios, segundo a própria Bíblia aqui, que tem um comentário, eram pequenas caixas com textos bíblicos. No caso, seriam pequenas passagens do Alcorão, da Torá, né? Alcorão é dos islâmicos, perdão. Então, eles colocavam pequenas caixas na testa e nos braços. Olha só. Pequenas caixas que tinham textos bíblicos presas na testa e nos braços. Então, era um simbolismo para tentar... É como se fosse, se você pegar... Eu não tenho nada contra tatuagem, eu tenho tatuagem, mas é como se você tatuasse no seu corpo um versículo bíblico, mas não andasse de acordo com aquele versículo. Por exemplo, sede santo como eu sou santo. E está lá o ser humano com essa tatuagem, né? Jesus acima de tudo, Deus acima de tudo, 100% Jesus. É como se eu tatuasse isso, mas não estivesse agindo de acordo com o que está aqui, né? Com o que está desenhado, com o que está gravado na minha carne, né? Se eu estivesse, por exemplo, roubando ou usando da minha fé para enganar irmãos e arrecadar dinheiro, ou num baile funk, né? Vamos falar assim, vamos ser generalizado, para não falar que eu estou atacando só religioso, para não falar que eu estou atacando só
pessoas que gostam de baile funk, putaria, essas coisas, não. Aliás, eu não estou atacando pessoas, e sim o comportamento, né? Assim como Jesus aqui, ó. Jesus estava falando dos mestres da lei, mas ele não estava falando de uma pessoa específica. Ele estava falando de todo aquele que se comporta desse jeito. Se por um acaso existisse um mestre da lei aqui naquela época que agisse de acordo com o seu discurso, esse ataque aqui não serviria para ele, entendeu? Essa é a questão. A ideia é você atacar ideias e não pessoas. Por quê? Porque o Senhor morreu por todos esses caras aqui, inclusive os que agiam de acordo com a hipocrisia que Jesus estava atacando. Então essa é a ideia. Os filactérios, então, seriam como se fosse caixinhas com textos da Torá, né? Porque ainda não tinha um cânon bíblico aqui naquela época. Eles fazem seus filactérios bem largos e franjas de suas vestes bem longas. Acredito que na franja, né, tipo assim, como se nessa parte aqui que é separada, eles colocassem bem largo escrito textos bíblicos, como se esse costume, essa roupa trouxesse um ar de pureza, um ar de santidade ali sobre eles. Deixa eu ver quem está me enchendo o saco aqui. Continuando, versículo 6. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Mestres no hebraico é rabi, ou que a gente conhece aqui na língua portuguesa como rabinos, né? Como se fosse o pastor ou o padre dos judeus. Versículo 8. Mas vocês não devem ser chamados de mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Ou seja, não há hierarquia entre homens em relação à fé, beleza? Não estou falando para você que é um soldado do exército. Não estou falando para você se rebelar contra a autoridade, não. Até porque lá em Romanos vai falar que toda autoridade é instituída por Deus. Aqui, Jesus está falando assim, não há hierarquia entre homens quando o assunto é a fé, a divindade, né? É isso aí, essa é a ideia. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Isso aqui Jesus estava falando para a multidão, né? Estava trazendo um ensino. E os fariseus e mestres da lei estavam ali escutando eles, muito provavelmente. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Jesus estava falando a respeito de si mesmo, né? Ele estava falando assim, o Messias, ele estava falando de si mesmo na terceira pessoa. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. A gente tem que trazer para os dias de hoje, né? Infelizmente, é o que a palavra fala lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, por falta de leitura bíblica, a gente, né, as pessoas que não têm esse costume de leitura não têm sabedoria suficiente para ter contato direto com a informação direto da fonte, e por esse fato as pessoas caem em contos e falácias de falsos profetas. Os falsos profetas não acessarão o céu, porque a própria palavra fala naquele discurso ali onde Jesus está falando assim que no dia do juízo, né, terá grandes surpresas, onde pessoas vão chegar e falar assim, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome. Ou seja, pessoas que realmente tinham poder, demonstravam sinais ali de intimidade com o Senhor, mas nesse momento o Senhor, né, o juiz vai falar assim, afasta-se de mim, nunca os conheci,
Quando tive fome, não me deste de comer. Quando tive sede, não me deste de beber. Quando fui enfermo, não me curaste. Enfim, essa é uma passagem conhecida. E é isso que Jesus está falando aqui, ó. Isso é atual, isso é contemporâneo, isso aqui é transcendental. É tanto para aquele tempo quanto para os tempos de hoje, quanto para daqui 100 anos, se o mundo ainda existir, se Jesus não voltar, né? Enfim, essa é a ideia. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. As pessoas que estão nas igrejas, elas têm no fundo, elas têm um real interesse em acessar, em pertencer ao reino dos céus, mas por ter guias cegos, isso muitas vezes não acontece, não vai de fato ser consumado, infelizmente. Só um momento.